É isso aí, vamos lá. Eu estou aqui para trazer um. Não sei se isso vai virar um tutorial, não sei que tamanho vai ficar esse vídeo, mas é a parte de tratamento de uma abertura que eu faço sempre aqui pro pessoal do Paranormal FM, inclusive um abraço pro Ribas, que é a abertura onde o Camilo Borges faz a locução. Assim, cara, um locutor, assim, a voz dele é muito massa. Sem falar a quantidade de opções que ele te dá pra você fazer as coisas. Cara, é assim, dos locutores que eu trabalho, assim, às vezes faço um trabalho ou outro, assim. O Camilo Borges, de longe lá, é um dos melhores. Se você não conhece o Camilo Borges, confere lá no Porta dos Fundos. Ele é um dos atores que fazem parte do Porta dos Fundos. Tem podcast lá do Só um Minutinho com ele também, participando. Um cara muito gente boa, muito legal. E é ele que faz a locução aqui desse podcast do Paranormal FM. A locução da abertura do podcast, que é texto do Léo Marques, que é um dos, né, dos apresentadores do Paranormal. O Léo faz o texto e o Camilo interpreta assim, coisa linda. Então o que, que eu fiz aqui? Aqui embaixo eu já tenho. Deixa eu tirar aqui as cores. Tirar isso aqui. Aí, agora vai dar pra ver direitinho. Aqui eu já tenho tudo tratado e montado do jeito que a abertura fica no final, tá? E aqui em cima, essa parte aqui, é o áudio original do jeito que ele me mandou. Inclusive, que você pode ver que ele é enorme, porque ele faz várias opções, às vezes tem um errinho ou outro, ele repete. Aqui embaixo é o áudio depois de tratado. Eu vou fazer explicar mais ou menos como é que eu faço o tratamento aqui do áudio do Camilo, que é o seguinte. Eu tenho aqui. Deixa eu solar aqui pra gente não fazer coisa errada. Vou puxar ele um pouquinho pra frente pra também a gente não ficar mexendo com ele aqui. Primeira coisa que eu faço é transformar esse áudio aqui em mono. Não tem necessidade desse áudio estar em estéreo. Então eu já tenho aqui um atalhozinho para transformar em mono. Depois disso, eu vou fazer o quê? Tem essa parte que tá super alta aqui, eu vou cortar. Que é ele arrumando o microfone, provavelmente, ó. Fala, meus amigos. Vamos nessa. Como é que vocês estão? Desejo aí uma boa semana a todos. Abri os olhos com a sensação. Beleza, ó. Já tem aqui a abertura dele, o começo da abertura dele. Eu vou escolher um pedaço aqui. Na verdade, eu vou fazer isso em tudo primeiro. Que é normalizar. Eu tenho um modo de normalizar, que é normalizar. É legal pro pessoal pesquisar lá. Depois na lista de ações lá do Reaper, é só dar uma procurada que você acha. Que é o Normalize Media Items. Media Items. Que é esse que eu tô usando. Eu faço a normalização em lufs, em vez de fazer ele em decibel. E eu deixo ele para menos 23, que é o que eu achei que fica o volume mais legal para poder trabalhar. Não é o volume final, tá, pessoal? É só o volume para trabalhar. Então a primeira coisa que eu faço é... também tem que estar normalizado em separado. Por quê? Porque às vezes você vai normalizar um monte de áudio junto. Aqui no caso só está ele, mas eu podia normalizar uma galera. Então eu deixo já isso aqui marcado. Faz a normalização, ó, você pode ver que ele já dá uma aumentadinha no volume. Isso não é compressão, tá? Isso é só normalização de volume. Ele vai jogar o volume para onde eu queria. Beleza? Não é limiter também, não confunda uma coisa com a outra. Vamos lá. O primeiro eu vou achar um espacinho de ruído aqui. Ó, aqui tem um espacinho de ruído de 7 segundos, tá bem legal para mim. Vou colocar ele para repetir aqui embaixo aqui, ó. Ou aperta a tecla R. Repetiu. Ó o barulhinho no fundo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar com os meus... com as limpezinhas minhas aqui que eu faço, tá? Então o que eu vou pegar aqui? Eu vou lá embaixo, lá nas preferências lá, e vou achar aqui o FX Chains, porque eu já tenho um padrão, uma cadeia de efeitos que eu uso normalmente. Aí eu só incluo coisas lá, sabe? Conforme eu preciso. Mas o que eu uso sempre vou usar. Eu vou sempre usar equalizar, o negócio, o noise, né? O noise reduction. Sempre vou usar equalização, sempre vou usar compressão, sempre vou usar o limiter no final da cadeia. Então eu sempre uso isso, então eu sempre já deixo pronto. Clica duas vezes, tá a galera toda aqui já arrumada. E aí o que, que eu vou fazer? Aqui que começa a brincadeira. Deixa eu arrumar o microfone e fazer barulho aí, pessoal, desculpa. Tá.
Eu vou desmarcar as outras caixas e vou usar só o Reafir, que é o Noise Reduction, tá? Então o Noise Reduction já tá com o padrão já arrumado para mim, padrão farofa, tá aqui. Ele tá para Subtract, Precise e a quantidade aqui do FFT, né, o tamanho do FFT. E aqui é o botãozinho que faz a mágica. Então eu vou pegar, vou colocar para ouvir. Já tá, né, na verdade ele já não vai nem apresentar o barulho aqui, porque ele já tá reduzindo isso antes. E agora eu vou reduzir. Só precisa deixar ele tocar uma vez só, esses 7 segundos aí, que já é o suficiente. Beleza. Desmarca aqui. Não pode esquecer de desmarcar a caixa. Aqui, ó. Essa caixinha. Senão ele vai continuar reduzindo o ruído e vai cagar todo o seu áudio. Então tá desmarcadinho, beleza. Vamos pro próximo. Primeiro vamos marcar um pedaço grande de áudio aqui. Onde ele tá falando bastante. E eu gosto de onde ele tá falando Concentrou-se. Um pouquinho mais alto. Concentrou-se. Saiu pela porta. E à sua frente as escadas... Saiu pela porta. E à sua frente as Beleza. escadas pareceram um enorme desfiladeiro. Eu vou usar o rei aqui Saiu pela agora. porta. E à sua frente as escadas pareceram um enorme desfiladeiro. Desceu-se escorando pelo corrimão. Tá. Desceu-se escorando pelo corrimão. O que eu vou fazer? E ouviu Aqui um eu vou vozerio usar... que falava bem baixinho. Deixa eu diminuir um pouquinho o volume aqui. Desceu-se escorando pelo corrimão e ouviu um vozerio. Desceu-se escorando pelo corrimão e ouviu um vozerio que falava bem baixinho. Tá. Viu a sala. Viu na sala as pessoas sentadas. Viu na sala as pessoas... Aqui o que eu vou fazer? Primeiro de tudo é tirar um pouquinho desse subgrave que tem na voz dele aqui e vou jogar um high pass aqui. Eu deixo o high pass do jeito que tava, em 100. 100 pra mim já funciona. Se eu começar a tirar mais que 100, ele começa a fazer isso aqui na voz, ó. Deixa eu tocar aqui, ó. Saiu pela porta. E à sua frente as escadas pareceram um enorme desfiladeiro. Vai parecer que ele tá dentro de um rádio, né? Saiu pela porta. E à sua frente as escadas pareceram um enorme desfiladeiro. Ó, é pouca coisa que faz diferença. Desceu-se escorando pelo corrimão. Desceu-se escorando pelo corrimão e ouviu um vozerio. Qual que é a ideia? Tirar aquele que fica no fundo da voz, né? Ainda mais como o Camilo grava, tá? Porque o Camilo grava num lugar bem fechadinho. Isso é bom, porque vai extrair, vai tirar ruído, reverb e tudo mais. Mas todo bônus tem o ônus, né? Ele pode ficar um pouco grave demais a voz ali, né? Vai pegar o sub ali. Então, eu uso isso para tirar um pouco. Segunda coisa que eu vou fazer é... Eu vou mexer numa outra área aqui que eu deixo... Assim, eu faço desse jeito, né, cara? Se tá errado... eu não sei dizer se tá totalmente certo. Mas eu faço desse jeito aqui, ó. Vou tirar... Primeira coisa, eu vou pegar esse número 4 aqui, essa banda aqui, que tá como High Shelf. Eu vou deixar ela como High Shelf, mas eu vou jogar ela lá no finalzinho. E eu vou dar uma aumentadinha nela aqui. E diminuir um pouquinho o tamanho ali, ó. Pra voz dele ficar um pouquinho mais... Pegar um pouquinho mais de agudo, que quase não tem. É assim, nesse caso dele, tá? Porque se você pega um áudio que tá com um monte de reverb ou um áudio que tem uma abertura de agudo grande, se você fazer isso aqui, você vai cagar o áudio. Então, no caso do Camilo, é isso aqui, tá? Ó. Saiu pela porta. E à sua frente as escadas pareceram 100. Um enorme desfiladeiro. Saiu pela porta. Com. E à sua frente as escadas pareceram um enorme desfiladeiro. Ele parece que dá uma respirada na voz, sabe? Tipo, tem um pouquinho mais de ar na voz. Beleza, vamos pra parte que eu gosto de tirar aqui. Eu tinha até anotado, mas agora me perdi onde que eu anotei isso aqui. Que eu tinha marcado aqui pra gente tirar um pouquinho de nariz. Bem, vamos achar o nariz, né? Eu sei que aqui eu tenho um pouquinho de nariz aqui nessa parte aqui, ó. Aqui fica o nariz, ó. Então assim, eu vou já erguer aqui, vou diminuir e vamos ouvir. Filadeiro. Saiu pela porta e à sua frente as escadas pareceram um enorme desfiladeiro. Vamos tirar um pouquinho disso aqui. Desceu-se escorando pelo corrimão. Desceu-se escorando pelo corrimão e ouviu um vozerio que falava bem baixinho. Essa parte da lama aqui, dessa segunda parte aqui, a gente vai tirar também um pouquinho dela.
Saiu pela porta, e à sua frente as escadas pareceram um enorme desfiladeiro. Saiu pela porta, e à sua frente as escadas pareceram um enorme desfiladeiro. Desceu-se escorando pelo corrimão. Desceu-se escorando pelo corrimão e ouviu um vozerio que falava bem baixinho. Vamos achar o S dele agora aqui, que tá aqui entre 5 aqui, ó. Essa parte aqui geralmente é um S, ó. Um vozerio que falava bem baixinho. Viu a sala. Ó. Viu na sala as pessoas sentadas, familiares e amigos, e sua esposa recebia os cumprimentos de alguns vizinhos. Viu na sala as pessoas sentadas. Beleza. Aqui a gente tirou um pouquinho do que tava sobrando aqui de médio grave. Tiramos o sub, tiramos um pouco de nariz, mexemos um pouco no nariz, tiramos um pouco aqui dos S's, diminuiu um pouquinho do S, e eu dei mais um arzinho na voz para dar uma clareza, beleza? Vamos pro a próxima etapa, que agora é a compressão. Aqui eu tô usando uma compressão bem simplona, sem frescura. É uma voz falada, não é um instrumento musical, nem uma voz cantada. Então, é só para ficar tirando as pontalhadas e aumentar o que tá baixo. Então, foi isso que eu fiz. Deixei o ataque em 3 milissegundos mesmo, o release em 100 milissegundos de verdade. 5/1 aqui a razão dele, sem mexer no Knee Size. E deixei rodar. Aí aqui eu vou só calcular, mexer aqui no threshold agora. Porque a voz dele tá muito bem gravada, você pode ver que é bem certinho. Então é só um ajeito. Saiu pela porta, e à sua frente as escadas pareceram um enorme desfiladeiro. Saiu pela porta, e à sua frente as escadas pareceram um enorme desfiladeiro. É isso. Compressão, vou dar só um golinho aqui no ganho aqui do wet aqui e já era. Fechando aqui com o limiter, mesma ideia. Eu deixei o meu limiter para menos 2.25, então o que é? Ele vai chegar, eu posso empurrar até ele chegar em menos 2.25 decibéis. Tá? Então assim, passou disso aí, ele vai decapitar. Então eu não quero chegar lá, entendeu? Eu só quero arrumar. Depois eu adequo os volumes. Eu quero só que essa voz fique com um volume mais legal. Então a mesma ideia é aqui, ó. Deixo a voz rodar. Saiu pela porta, e à sua frente as escadas pareceram um enorme desfiladeiro. Tá vendo? Saiu pela porta, e à sua frente as escadas pareceram um enorme desfiladeiro. É isso. A voz é isso aí. Tá tratado. O que acontece agora? Depois que eu fiz isso, eu vou principiar a fazer todos os cortes, porque ele fala várias vezes as frases e tal, pra gente poder arrumar. Depois ele fica assim, ó. Abriu os olhos com a sensação de que teria dormido por dias seguidos. Parecia ter acordado de um sonho muito vívido, onde estaria em um espaço amplo, onde não havia paredes e ele caminhava a esmo, sem ver nada em nenhuma direção. É isso. Então aqui tá tratado, tá? Depois do tratamento, depois dessa parte aqui, eu vou mutar os dois. E aí eu vou para a parte de fazer os efeitos disso aqui, tá? Então, para fazer os efeitos disso, primeiro de tudo, eu tenho que pegar uma versão e duplicar ela para dar um pouquinho mais de corpo na voz, para dar um pouquinho mais de peso. Só que, como elas estão gravadas altas, tem um periguinho aí de você explodir no mixer, tá? Quando tocar as duas juntas, pode ser que o mixer exploda. Então, a ideia é... Deixa eu tentar colocar o mixer aqui, cara. Pera lá. Ctrl X. Eu tenho um mixer aqui. Beleza. Ficou assim. Tá ótimo. Beleza. Botei o mixer aqui embaixo pra gente dar uma olhada. Qual que é a ideia? Então, aqui é do Camilo... Eu vou colocar aqui o folder, senão a gente pode se perder. Folder... E esse folder aqui eu vou botar numa outra cor aqui pra gente não perder ele de vista. Ó, esse amarelão aqui tá top. Beleza, então é do folder pra baixo, tá? Então eu vou usar esse folder aqui pra pegar essas duas vozes e colocar ele tocando nele. Então elas vão tocar e vão mandar um sinal pra ele. Ó lá, ó.
Abriu os olhos com a sensação de que teria dormido por dias seguidos. Qual que é a ideia? Eu jogo esses dois pro folder e no folder eu jogo um efeito que eu joguei um compressor e um limiter para a mesma função do tratamento anterior. Só para cortar as pontas e adequar o volume no volume que eu gostaria que tivesse. Beleza? Então essas duas vozes estão debaixo desse folder. Segunda coisa que daí eu faço é abrir um outro canal, que esse canal aqui é um reverb. Que é um reverb que eu gosto de usar aqui, que é o Oriole River. Esse reverb aqui, inclusive, é gratuito, tá? Eu uso esse reverb assim. Eu jogo o dry dele pro zero aqui, pro máximo aqui, que ele vai tocar só o reverb, não vai reproduzir a voz. Mas como é que tá? Beleza, Henrique, você colocou um reverb aqui, mas ele tá tocando o quê? Então, o que que eu fiz? Aqui embaixo tem esse botão de root. Tem dois aqui, né? Quer dizer, todos os canais têm. Você pega esse root e você faz uma mandada. Você joga um send dele, você joga para outro canal. Então, o que que eu fiz? Além de tocar nele, né? Ele vai tocar em outro canal, isso eu quero dizer. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma mandada de sinal desses dois canais individualmente para esse canal de reverb. Se eu abrir aqui, ó, você vai ver que tem, ó, dois canais ligados. Tem o canal Camilo e o canal Camilo, o 6 e 7, tá vendo? Ó, 6 e 7. Ele tá passando essa mandada aqui de reverb. Aí eu adequo o reverb do jeito que eu quiser, coloco o reverb do jeito que eu quiser e vou mexer agora no quanto de sinal esse reverb tá recebendo para depois a gente ouvir isso na master, porque depois ele manda isso pra master. O quanto de reverb que eu quero disso. E aí ele fica assim, deixa eu fechar aqui, vou abrir o reverb de volta aqui embaixo. E vamos ouvir o reverb tocando agora. Abriu os olhos com a sensação de que teria dormido por dias seguidos. Se eu solar o reverb, escuta como é que fica. Abriu. Então ele cria uma sombrinha. Você pode ver que o reverb não tá alto, ele só tá uma sombrinha. Porque eu realmente não quero que o Camilo fique numa caverna, só quero que a voz dele tenha o brilhinho. Então eu coloquei esse reverb, você vê que é sutil. Se você ouvir todo mundo junto, deixa eu tirar a música aqui pra não dar problema. Vou tirar essas duas músicas e vou deixar ouvir, ó. Abriu os olhos com a sensação de que teria dormido por dias seguidos. Pode ver que o reverb não fica aqueles dias seguidos. Né? Ele não vai ficar soando, né? Porque eu uso pouco delay e eu coloco uma sala não tão grande. Mas se eu utilizasse o reverb na totalidade, mandando todo o sinal para esse reverb, ele ia ser diferente. Com certeza ele ia ser diferente. Ele ia fazer um barulhão. Vamos escutar aqui. Eu vou abrir o root de novo. Vou abrir o sensação de que teria dormido por dias seguidos. Ó. Parecia ter acordado de um sonho muito vívido, onde estaria em um espaço amplo, onde não havia paredes e ele caminhava a esmo, sem ver nada em nenhuma direção. Não era escuro, mas não havia nenhuma fonte de luz. É isso. É um reverbinho pra dar uma graça. Um reverbinho pra dar uma graça. Beleza, depois disso, eu coloco as músicas. Aí vai as músicas aqui, ó. Do começo. Envelope. Abriu os olhos com a sensação de que teria dormido por dias seguidos. Bem de leve pra não fazer um soco, né? Não fazer um reverb, não fazer o BG cair de uma vez só. Então eu deixo ele bem leve, bem de boa, descendo. E depois, quando chega na parte da conclusão ali, que é o final, eu não vou tocar todo o áudio. Quem quiser ouvir, vai buscar lá no Paranormal FM, esse é o episódio 12. E no final, quando tem a conclusão do que ele aconteceu com ele nessa história, sobe a música. E dentro do caixão estava ele mesmo. É isso. Então é isso. É uma gravaçãozinha rápida, acho que deu poucos minutinhos aí. Dá pra entender como é que eu fiz a ideia do negócio aqui. Como é que eu faço o tratamento
dessa introdução ali do Paranormal FM, e que eu faço meio até padronizada. Geralmente já tem até um preset pra isso, mas como eu queria mostrar como foi feito, eu fiz do zero. Beleza? Então é isso, muito obrigado e até mais.